Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada para o Brasil. Deputado, qual a sua expectativa em relação a essa nova gestão do deputado Hugo Mota e também quais pautas o senhor acha que devem ser prioritárias para ele? Para ele não, para a Câmara, na verdade, para os deputados. Excelente. Eu acho que eu vou refazer, não é nem para os deputados, eu acho que é para o Brasil. A gente está aqui como representantes. Então eu vejo, Milena, que principalmente, até o mesmo meu vídeo demonstrou muito isso, uma indignação generalizada das pessoas com a alta carga tributária que tem o Brasil. Então, eu vejo que projetos que reduzam a carga tributária aqui no nosso país, só a legislação da carga tributária é literalmente o peso de um elefante, ou seja, é impossível hoje um empreendedor, um empresário, ou até mesmo uma pessoa que trabalha informal sobreviver com os altos encargos aqui no nosso país. A defesa das prerrogativas dos deputados, nós estamos vendo hoje os tribunais retirando candidaturas e principalmente somente de pessoas de direita. Eu jamais vou pedir cassação de nenhum deputado, seja de esquerda, seja de direita, por conta de opinião. Não existe crime de opinião aqui no nosso país e muito menos ainda de um parlamentar que tem assegurado no artigo 53 da Constituição a imunidade parlamentar, seja por qualquer palavra e voto civil e penalmente. Então eu vejo que a defesa prerrogativa é algo muito importante e principalmente, por último, mais ou menos importante, a anistia. Vejo que o nosso país precisa de uma pacificação, a gente precisa, de fato, inclusive, que a própria esquerda faça o que eles prometeram durante as eleições, que é pacificação, e eu não vejo isso, principalmente na figura do Lula e muito menos na figura do Alexandre de Moraes, que tem diversos crimes já denunciados, não somente aqui no âmbito nacional, mas também internacionalmente. Uma pergunta sobre o PL da anistia, que talvez vários parlamentares bolsonaristas colocam como uma das prioridades da Câmara dos Deputados para a Câmara dos Deputados em 2026. Inclusive o novo líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, falou com a gente e colocou a anistia realmente como uma prioridade. Mas o ponto é, ele falou muito bem que precisa ter um ambiente político para votar anistia, que não adianta simplesmente tentar tratorar a anistia, porque talvez não tenha os votos necessários. Como que vocês da bancada do PL, que estão na linha de frente dessa briga pela anistia, vão trabalhar para criar esse ambiente político, justamente com um governo que é totalmente contra o projeto? Eu acho que é importantíssimo sensibilizar as pessoas com a história verdadeira, deixando aqui bem claro, eu jamais passaria pano em qualquer crime que foi cometido aqui nesse local. Isso aqui é um prédio público, aqui existem obras históricas, isso aqui precisa ser conservado. Portanto, a esquerda, por outro lado, a esquerda já cansou de fazer baderna, a mesma baderna, o mesmo tipo de crime e não tomou uma pena proporcional igual eles estão tomando agora. Aqui no Brasil, você não tem estuprador, homicida que pega 17 anos de cadeia. Você está vendo aí, por exemplo, traficantes sendo soltos aqui no nosso país. Então, isso gera uma indignação nas pessoas. E digo mais, existem pessoas inocentes que estão presas. Eu falo isso com propriedade. Pessoas que entraram aqui no efeito manada, mas que não depredaram absolutamente nada e foram pegas como, enfim, um criminoso ou até mesmo quase que um terrorista. Então eu vejo que a forma de sensibilizar isso é de fato contando a verdade. Eu fiz uma série, tá inclusive no meu canal do YouTube, contando várias histórias de pessoas que foram presas por conta de um erro de homônimo, né, que chama homônimo, né? Ou seja, tem o mesmo nome que uma outra pessoa e foi preso. Um morador de rua estava preso até há pouco, um autista, enfim. São diversas medidas jurídicas que foram totalmente desproporcionais, a gente precisa rever isso, afinal de contas, até mesmo porque há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, senador Randolph e vários da esquerda estavam atacando o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes falava as mesmas palavras que eu falava, chamava o governo do Lula de corrupto. E hoje eu não posso chamar o Lula de ladrão e estou tomando um indiciamento criminal por isso. Ou seja, a balança está completamente invertida.
Deputado, hoje em reunião com a bancada do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu algumas orientações ali para os filiados do PL, para os integrantes do partido, e ele chegou a comparar um pouco o que ele fez, as propostas que ele fez no governo dele ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que o senhor está vendo essa relação hoje do Brasil com o presidente americano? Como é que o senhor vê isso? Até emendando um pouco a pergunta dela, o senhor esteve lá nos Estados Unidos agora na posse do Trump, com certeza conversou com muita gente e às vezes as declarações do presidente Trump são numa linha um pouco mais contrária ao Brasil, falando de taxação, falando de oposição aos BRICS. Como que o senhor está vendo essa relação mesmo, como a Milena perguntou? Olha, a relação agora está completamente diferente da relação que nós tínhamos do governo Bolsonaro. O Trump e Bolsonaro têm uma relação amigável e a gente sabe que as declarações, por exemplo, da própria Janja, né, que simplesmente, não quero repetir aqui a palavra, mas mandou F, o cara mais rico do mundo, e não somente pela riqueza dele, mas pela extraordinária contribuição tecnológica que ele faz para o nosso mundo. E até pouco tempo antes do Trump ganhar as eleições,